Vamos lá. Nesse erro 1 aqui, é porque, vê só, tu usou Tu usou todas essas linhas aqui para colocar um repertório. Mas vê só, a gente tem que ser direto. Na redação, a gente tem que ser muito direto no que a gente tá falando. Primeiro que a gente vai perder linha, e segundo, se tiver muita coisa, a gente pode perder ponto por coisas desnecessárias. Como isso aqui, ó. Foi assim que na segunda metade do século XX a banda... É como se tu estivesse contando a história da Legião Urbana, mas na verdade era só pra colocar um repertório. Se tu quisesse colocar o trecho da música, aí tu colocaria no trecho da música de Geração Coca-Cola de Legião Urbana, tal, no trecho tal, entendeu? Ou se quisesse só colocar a música e explicar sobre ela, como tu fez aqui, aí colocaria só ela. No caso, cortaria essa outra parte aqui e colocaria na música, na canção, Geração Coca-Cola, de Legião Urbana, cita-se a denúncia do processo de alienação ocorrido, entende? Porque aqui tu vai gastar muita linha e ainda vai perder ponto, porque é como se tu estivesse contando a história da Legião Urbana, mas na verdade é só para colocar um repertório. Nesse segundo erro aqui, é porque, vê só, na tese, nesse trecho aqui, a gente precisa colocar duas causas do problema. Só que o que é que tu colocou? Tu colocou aqui. É válido entender o que ainda motiva tal manipulação, quanto o impacto dele no comportamento da sociedade. Isso aqui não é duas causas. Ele quer saber a causa do problema. Qual é o problema? É o tema. Então, cuidado, o que é que está causando a manipulação do comportamento do usuário? Por exemplo, poderia ser uma falha educacional no quesito de tecnologia. Por exemplo, uma tese, uma causa da tese. Porque as pessoas estão sendo manipuladas porque elas não têm educação digital, por exemplo. Isso seria uma causa. Mas esses daqui, eles não são causas. É como se tu quisesse só abordar o assunto, mas não estivesse colocando a causa. E na tese é obrigatório ter duas causas. Esse erro 3 aqui é porque esse, primordialmente, esse conectivo ele está em desuso. Então, cuidado em colocar ele. Primordialmente, primeiramente, eles estão em desuso. Aqui faltou uma vírgula só. No erro 4... é porque faltou a finalização do parágrafo. E também... Cadê? Isso. Nesse erro 4 é só a finalização do parágrafo. Agora, no D2, tu coloca aqui o erro 5 porque, como conceito de alguma coisa, o nome de alguma coisa, coloca em maiúsculo. No 5, teve esses erros aqui em maiúsculos. E no 7... é porque, vê só, tu colocou indústria cultural, isso aqui, até aqui, repertório, falando do conceito de indústria cultural. Daqui até aqui, repertório Kant. Aqui até aqui, finalização do parágrafo, acabou o parágrafo, tu não fez a tua argumentação. Tu precisa fazer a tua argumentação sem colocar... Por exemplo, tu citou Kant, tu vai falar sobre esse repertório, tu vai argumentar sobre esse repertório. Cuidado de colocar dois repertórios e não argumentar nada, porque o texto é dissertativo e argumentativo. Tu vai ter que dissertar e vai ter que argumentar. No erro 8, é porque tu colocou esse trechinho aqui. Só que esse trecho ele já é explicado aqui abaixo. Então aqui tu só comeu linha, porque esse trecho aí ele não adiantou de nada. Por mim eu tirava ele, porque tudo que tu fala aqui em cima, tu vai falar aqui embaixo. Então cuidado. Outra coisa é que faltou o meio. Tu colocou aqui responsável, Ministério da Educação, a ação, elaborar anúncios, o detalhamento da ação e a finalidade, faltou o meio. Como é que esses anúncios vão ser feitos, por exemplo?
E outra coisa, esse erro 9 aqui, é porque tu colocou dessa maneira os jovens da geração Coca-Cola. Mas vê, se foi na segunda metade do século XX, e o tema do Enem ele é atual, ou seja, ele está falando desse século especificamente, de agora, os jovens da geração Coca-Cola, eles são do passado. Então, tu poderia colocar outra frase, por exemplo, dessa maneira, os usuários teriam, por exemplo, noção da manipulação do comportamento e não seriam, por exemplo, como os jovens da geração Coca-Cola, por exemplo. Entende? Porque esse geração Coca-Cola, ele já é passado já. Não tá falando especificamente de agora. E o tema da redação é muito atual. Então, cuidado com esses erros daí.